Olá, você! Sou Santos, Jorge Santos. Meus amigos, em muitas das videoaulas aqui do canal Promoqual Vida foram feitas referências ao processo. Ele sempre aparece como um elemento base e fundamental para que outros aspectos possam ser implantados e desenvolvidos. Também temos recebido várias solicitações dos nossos espectadores e seguidores para que fosse publicada uma videoaula específica sobre o tema processo produtivo. Assim sendo, em função da grande abrangência do tema processo produtivo, nós do Promoqual Vida resolvemos produzir 2 vídeos para a abordagem total do tema. Na primeira videoaula, denominada de Processo Produtivo, Conceituação e Evolução, é feita a conceituação e a classificação do processo produtivo e apresentada a sua evolução histórica. Na segunda videoaula, denominada de Processo Produtivo, como mapear, controlar e melhorar, é feita a abordagem da eficácia do processo, os benefícios do mapeamento do processo produtivo e da metodologia para mapear, controlar e melhorar continuamente o processo produtivo. Recomendamos que você assista às 2 videoaulas sobre o tema processo produtivo. Isso em função da importância, para que se torne mais fácil a implementação da gestão, independentemente da especificidade de cada objetivo, sejam eles qualidade, produtividade, custos, ambiental, riscos, segurança, saúde, responsabilidade social, segurança da informação, e etc, etc. Para que se tenha a eficácia e produtividade na prestação de um serviço ou na fabricação de um produto, é necessário ter também um processo eficaz e eficiente. Para tanto, precisamos conhecer detalhadamente todas as exigências, especificidades e peculiaridades do produto ou serviço e o conjunto de atividades necessárias e também suas características. Esta videoaula tem por objetivo apresentar técnicas e ferramentas que permitam o mapeamento dos processos produtivos, sejam eles de serviços ou produtos novos ou já existentes. Objetiva também a apresentação da definição do controle da qualidade dos itens de controle a serem aplicados para a verificação da conformidade do produto ou serviço e o estabelecimento de técnicas que permitam a sua melhoria contínua. Vamos juntos, então, descobrir como mapear, controlar e melhorar continuamente os processos produtivos? Meus amigos, quando pensamos na prestação de um serviço ou na fabricação de um produto, sempre são buscados a qualidade, a produtividade e o menor custo possível para que o preço disponibilizado ao mercado permita as margens de lucro esperadas pelos investidores. Para tornar esse objetivo factível, é necessário que o processo produtivo seja o mais eficaz possível. Naturalmente, isso é um grande desafio, em função da multiplicidade de fatores intervenientes no desenvolvimento de um processo, sendo ele um processo simples
ou um processo complexo. Aspectos requeridos como insumo, tecnologia, equipamentos, mão de obra, normalização técnica aplicada e o grau artesanal ou de automatização fazem com que o processo possa ficar mais ou menos vulnerável a não conformidades e à geração de serviços e produtos que não atendam às especificações requeridas. É o que comumente denominamos de desvio padrão do processo. Ou seja, há processos com desvio padrão pequeno e há processos com grande desvio padrão. Isso implica em classificar o processo com desvio padrão pequeno como mais preciso do que o outro com desvio padrão grande. Naturalmente, processos com desvio padrão grande tendem a apresentar mais produtos fora do padrão médio estabelecido. Mas, entretanto, isso não significa que sejam produtos não conformes. Há apenas uma tolerância maior para a conformidade desses produtos. Vamos dar um exemplo. O processo de produção de um sanduíche artesanal de queijo com presunto e salada pode ter um desvio padrão maior do que aquele requerido pelo processo de produção de um sanduíche do McDonald's. Isso significa que maiores variações no sanduíche artesanal serão aceitas, mantendo-se a conformidade do produto. No caso do sanduíche do McDonald's, as variações deverão ser mínimas, pois qualquer desvio em relação ao padrão serão considerados não conformidade. Naturalmente, isso não quer dizer que o sanduíche do McDonald's é melhor ou pior do que o outro sanduíche artesanal. Podemos então conceituar que o desvio padrão é uma medida de dispersão do conjunto de um produto. Ou seja, quanto mais próximo de zero, maior uniformidade do produto terá. E, ao contrário, quanto maior for o desvio padrão, menor será a uniformidade desse produto. Dessa forma, é necessário estabelecer para cada processo qual o desvio padrão é aceitável. Normalmente se estabelece um limite inferior e um limite superior em relação à conformidade absoluta do produto em relação ao padrão que foi estabelecido. Somente para efeito de informação, o desvio padrão é calculado pela seguinte forma, está sendo mostrado aí na tela. Onde o S é o desvio padrão, esse símbolozinho é a somatória de todos os valores individuais do I1, que é o primeiro valor, o menor valor, até o IN, que é o total de valores que você está considerando nessa amostra. O N é o número de valores disponíveis para o cálculo do desvio padrão, depende da amostra. O XI é o valor individual e o X com essa barrinha em cima é a média desses valores, a média aritmética desses valores. Bom, então nós podemos fazer um exemplo para poder aplicar a fórmula e a gente ver como faz o cálculo e fazer a análise do resultado. Então, suponhamos que num concurso para contratação de analistas de sistemas
foi aplicada uma prova para avaliar o conhecimento técnico dos candidatos. 5 candidatos fizeram as provas e obtiveram as seguintes notas: 8, 7,4, 7,8, 6,0 e 8,9. Essas foram as notas dos 5 candidatos. Primeiro, então, para fazer o cálculo do desvio padrão, nós precisamos organizar os dados. Os valores individuais a gente vai botar na sequência do menor para o maior. Então, o primeiro é 6, depois 7,4, depois 7,8, 8 e 8,9, que foi a maior nota. O N, né, que é o número de amostra, de resultados que a gente tem na amostra, são 5, que são os 5 candidatos. Aí a gente faz o cálculo da média, do total das notas, né, calculando a média, dividindo a média aritmética, então você soma e divide por 5, que é o total de candidatos, e acha 7,62, que é a média. Depois você aplica, eu estou mostrando aí na tela, o desdobramento do cálculo do S, a gente chega lá num S final que vai ser a raiz quadrada de 0,9. Calculando a raiz quadrada de 0,9, a gente acha que o S é igual a 0,9487. Então, esse 0,9487 é o desvio padrão das notas tiradas pelos candidatos no concurso. Neste caso, pode-se dizer que houve um pequeno desvio nas notas dos candidatos em relação à média. A média que era 7,62 que a gente calculou. Muito bem. Vamos ver agora os benefícios que o mapeamento do processo produtivo traz. O mapeamento do processo produtivo é de extrema importância para que os objetivos estabelecidos pelas empresas sejam alcançados. Com ele, a empresa e os gestores da produção passam a ter uma visão ampliada do todo necessário para produzir o produto. Trata-se da visão sistêmica de todo o caminho a ser percorrido para gerar o produto. Isso é muito importante, não somente para o gestor, mas também para toda a força de trabalho, que não enxerga somente a sua célula de produção, passa a entender e perceber a influência das suas atividades no todo do processo e na conformidade do produto. Isso amplia a visão dos elementos que constituem a força de trabalho. A gestão do processo produtivo fica bastante facilitada, permitindo ao gestor, primeiro, atuar na mitigação dos gargalos operacionais que passam a ser previamente conhecidos. Com o processo, você passa a ter a visão dos gargalos e aí você pode mitigar esses gargalos. Segundo, otimizar o ritmo da produção, definindo procedimentos específicos para as diversas paradas na sequência natural do processo, por conta da obtenção da aprovação para que a etapa seguinte possa ser iniciada. Como, por exemplo, a aprovação do controle da qualidade ou do gerente da área. Isso ocorre muito nos processos. Então, ter esse conhecimento, ter essa visão, permite otimizar o ritmo da produção. Terceiro, atuar nos loops do processo produtivo. Os loops são as várias repetições geradas, o vai e vem, no percurso do processo, para que as condições desejadas ou impostas sejam plenamente alcançadas. Por exemplo, a criança está com 39 graus de febre e você repetidamente submete ela ao banho frio para que a febre
abaixe, né, naturalmente. A ação pode ser feita várias vezes até que você atinja a temperatura considerada sem febre. Então, isso é um exemplo de loops no processo. Você repete várias vezes a mesma coisa até alcançar um determinado objetivo. Os loops tornam o processo lento, prejudicando sensivelmente a produtividade daquele processo. Quarto, racionalizar os documentos e registros a serem gerados durante o processo produtivo, tornando-os mais expeditos, objetivos e adequados às reais necessidades das funções às quais os mesmos devem ser encaminhados. Muitos relatórios são gerados para um determinado setor da empresa que, apesar de recebê-lo permanentemente, não o utiliza para agregar nada ao processo produtivo. Quinto benefício: definir os itens de controle indispensáveis para garantir a conformidade do processo produtivo em cada uma das suas etapas, estabelecendo os procedimentos a serem adotados, tais como inspeções macro ou micro, detalhadas, em função das necessidades, limites de tolerância para falhas identificadas, ações a serem implantadas em função dos resultados obtidos, dentre outros aspectos. Sexto benefício: descentralizar atividades que estejam muito centralizadas em determinados setores e funções, ou desburocratizar partes do processo. Isso é muito importante, simplificando atividades para aumentar a produtividade que é desejada. Outro, identificar atividades que por suas características possam ser terceirizadas, direcionando o foco da força de trabalho interna para aquelas atividades fim mais importantes para o atendimento dos objetivos traçados. Outra, estabelecer e racionalizar o organograma da empresa mediante a criação, junção ou exclusão de setores de produção e de apoio em função das reais necessidades do processo produtivo. Muitas vezes existem setores na empresa que não são necessários. Outro benefício: padronizar o desenvolvimento do processo, gerando procedimentos e instruções de trabalho gerenciais e operacionais que ajudam no desenvolvimento do processo produtivo no dia a dia e também no treinamento e habilitação da força de trabalho, notadamente por ocasião do ingresso de novos colaboradores nessa força de trabalho. Fica muito facilitado o treinamento. Há duas situações possíveis para o mapeamento do processo produtivo. A empresa já existe e está funcionando, e o mapeamento do processo produtivo será desenvolvido objetivando melhorar a produtividade e a qualidade dos seus produtos, dos produtos daquela empresa. Na segunda situação, a empresa está sendo criada ou uma nova linha de produção será iniciada numa empresa já existente. Nas duas situações, deverá ser utilizada a ferramenta de gestão denominada de fluxograma ou diagrama de fluxo. Após a contextualização da ferramenta de gestão, apresentaremos o passo a passo para as duas
hipóteses de utilização da ferramenta. De forma geral, inicialmente é desenvolvido um macrofluxo do processo da empresa e depois procedido o detalhamento de atividades fim e de atividades de apoio. Dessa forma, vamos ver como é que se desenvolve o fluxograma. O que é o fluxograma ou diagrama de fluxo? Trata-se de uma representação gráfica das etapas de um processo, mostrando-se bastante útil na investigação de oportunidades para melhoria, para a obtenção de um entendimento detalhado de como o processo realmente funciona ou vai funcionar. Ao examinar o modo como as várias etapas do processo se relacionam, uma etapa com a outra etapa, pode-se descobrir fontes potenciais de problemas, tanto no âmbito da qualidade quanto no âmbito da produtividade. Os diagramas de fluxo, como já dissemos, aplicam-se a todos os aspectos de qualquer processo desde o fluxo de materiais até a realização de uma venda ou a assistência técnica de um determinado produto. Bom, o diagrama de fluxo ou fluxograma é aplicável quando for necessário identificar aspectos críticos de um processo ou que sejam potencialmente críticos para a gestão da qualidade. O fluxograma permite uma visão abrangente de todo o processo produtivo e o detalhamento das suas várias etapas, que serão os subsídios necessários para a identificação das atividades críticas que, se não bem executadas, possam influenciar na integridade e na qualidade do produto. O diagrama de fluxo é aplicável tanto a um processo já existente e que esteja em operação, quanto a processos novos que estão ainda em fase de projeto. Para o desenvolvimento do diagrama de fluxo ou fluxograma, utiliza-se símbolos facilmente identificáveis. Para sua representação, são usados, então, símbolos que variam de acordo com o segmento produtivo. Por exemplo, o pessoal de TI utiliza símbolos específicos. O pessoal da área de química utiliza outra simbologia específica. Nós vamos apresentar os símbolos básicos normalmente usados na engenharia de produção e na gestão da qualidade. O primeiro símbolo que vocês estão vendo aí na tela é um retângulo com os cantos arredondados. Esse símbolo é utilizado para sinalizar o início e também o fim do processo. Então, no início e no fim do processo aparece o retângulo com os cantos arredondados. O retângulo, que é o segundo símbolo que aparece aí na tela, representa uma ação, uma atividade. Normalmente, essa ação ou atividade é caracterizada por um verbo no tempo infinitivo. As setas indicam a direção que o fluxo vai percorrer no diagrama. Então, as setas podem ir e voltar, ser na horizontal, ser na vertical, para baixo, para cima, em função do direcionamento daquele fluxo dentro do diagrama. O losango representa uma decisão. Sempre que tem uma decisão de algo, pode ser em termos de qualidade ou em termos de aprovação, de alçada, sempre vai aparecer o losango. Esse outro símbolo que aparece aí, que é um retângulo com a parte de baixo
recortada, é o símbolo usado para indicar a existência de um documento. Esse documento tanto pode ser um documento físico como um documento eletrônico, não importa. Normalmente se utiliza esse símbolo e repetido várias vezes para indicar a quantidade de cópias que são geradas daquele documento. E o círculo representa um conector. Ele é usado toda vez que você não consegue fazer a descrição do fluxograma numa mesma página e tem que mudar de página, e aí você coloca o conector, o círculo, com um número e repete o mesmo número na página seguinte num novo círculo. Então essa é a simbologia usada na gestão da qualidade. Bom, agora vamos apresentar como é que se elabora o diagrama de fluxo para um processo em operação, um processo que já existe, já está produzindo há muito tempo, ou há pouco tempo, não importa, produtos que são já colocados no mercado. A elaboração de um fluxograma deverá ser feita mediante, nesse caso, a participação de uma equipe multifuncional. Essa equipe multifuncional é constituída por representantes das áreas, das atividades envolvidas naquele processo de operação que a gente quer traçar o diagrama de fluxo. Devem ser observadas as seguintes etapas. Primeira etapa, identificar o início e o fim do processo. Lembra do retângulo com os cantos arredondados. Etapa 2, observar na prática todo o processo do princípio ao fim. A gente acompanha na realização do processo, já que ele é existente, todo o processo do início ao fim. Etapa 3, definir as etapas do processo, as atividades, decisões, entradas e as saídas. Etapa 4, elaborar um rascunho do diagrama de fluxo para representar o processo, utilizando aquela simbologia que a gente apresentou anteriormente. Etapa 5, analisar criticamente o rascunho do diagrama de fluxo. E com quem que a gente analisa esse rascunho que foi elaborado? Com aquelas pessoas, com aquela equipe multifuncional, pessoas envolvidas no processo. Etapa 6, melhorar o diagrama de fluxo baseado nos resultados da análise crítica, que foram desenvolvidos na etapa anterior, na etapa 5. Etapa 7, verificar o diagrama de fluxo com o processo real. Depois que você tem ele já traçado com as melhorias, você vai para o campo, vai para a realização do processo e verifica se ele está correto. Última etapa, etapa 8, datar o fluxograma para futuras referências e utilizações. Isso é muito importante, saber qual é a versão do fluxograma. Esse fluxograma vai funcionar como um registro de como o processo realmente opera e pode ser usado também para identificar as oportunidades de melhoria que certamente surgirão. Bom, agora vamos ver as etapas para elaborar o diagrama de fluxo para um novo processo. O novo processo é um novo processo numa empresa que já existe ou que está em processo de criação. Na empresa que já existe, é uma nova linha de produção que vai ser colocada em prática. Como o processo é novo, de forma geral, é utilizada a equipe envolvida no desenvolvimento do próprio projeto. Naturalmente, os membros da equipe que tenham a competência do produto a ser produzido. Devem ser observados novamente as seguintes etapas. Primeira, a mesma coisa, identificar o início e o fim do processo, utilizando aquele retângulo com os cantos arredondados. Etapa 2, visualizar as etapas a serem realizadas no processo, as etapas atividades, decisões, entradas e saídas. Etapa 3, definir as etapas do processo, atividades, decisões, entradas e saídas.
Você visualiza primeiro para poder, porque você não tem isso na prática, então você não tem como observar na prática para poder traçar, fazer essa minuta. Então você mentaliza primeiro, visualiza como vai ser e depois você define as etapas. Etapa 4. Elaborar um rascunho do diagrama de fluxo para a representação desse processo com as etapas que foram definidas. Etapa 5. Analisar criticamente o diagrama de fluxo com as pessoas que se espera serem envolvidas no processo, se estas já estiverem designadas, né? Às vezes você já tem o projeto e já tem as pessoas que vão ser designadas para aquele projeto. Caso não tenha, utilizar a própria equipe de projeto para fazer essa análise crítica. Etapa 6 vai ser a mesma coisa do outro, né, do outro processo. Melhorar o diagrama de fluxo baseado no resultado da análise crítica. E etapa 7, datar o diagrama de fluxo, é a última etapa, o diagrama de fluxo para futuras referências e utilizações. Ele vai servir como um registro, como uma versão de como o processo foi projetado para operar e pode também ser usado para identificar as oportunidades de melhoria ao longo da implantação ou do desenvolvimento do projeto. A título de ilustração, apresentamos parte do fluxograma do processo de aquisição de insumos para a realização do evento de confraternização de uma empresa de final de ano. Vai ser realizado um churrasco de confraternização. Então, o diagrama, o processo, né, ele começa com a deliberação da diretoria dessa empresa pela realização do evento de confraternização de final de ano. Então, a diretoria delibera, então aparece aí no início o retângulo com os cantos arredondados. Em seguida, é formada a um retângulo, então toda vez que aparece um retângulo, lembra que é uma atividade, é uma ação. A ação é formar a comissão para a organização do evento de confraternização de final de ano. O responsável por essa formação da comissão é o Recursos Humanos da empresa. Vocês percebem que aparece escrito entre parênteses quem é o responsável. Depois vem as setinhas que a gente falou, que é a direção do fluxo, né, dentro do processo. Então vocês percebem que tem uma setinha descendo, que vai para um losango. Lembra que o losango é uma decisão. Então, nesse caso, é a aprovação da comissão. Recursos Humanos designa a comissão, seleciona, né, e apresenta para a diretoria aprovar. Então, está aí entre parênteses, a diretoria é quem aprova. Se não tiver aprovada, a setinha volta e vai novamente para o retângulo da definição da comissão. Novos nomes têm que ser apresentados para a diretoria. Se tiver aprovado, segue em frente. Então, a comissão é constituída e aí começa a execução do processo propriamente dito. Bom, aprovado, né? Se sim, aí segue em frente. E aí você tem duas atividades, aí, duas ações. Por isso aparecem os dois retângulos. Primeiro retângulo, planejar o evento. E o segundo retângulo, orçar o evento. Quem é que vai fazer isso? É a comissão, que foi aprovada pela diretoria. Novamente, aparece um losango. Significa que é outra decisão, né? Foi elaborado o planejamento, foi elaborado o orçamento, agora a diretoria aprova o orçamento e, naturalmente, o planejamento. Se tiver aprovado, segue em frente. Se não tiver aprovado, novamente aparece o que a gente chama de loop, que são as setinhas voltando para a etapa anterior, para você refazer aquele planejamento e aquele orçamento, enfim, adequando as diretrizes da diretoria. Estando aprovado, segue em frente. E aí vai ser desenvolvido o evento, né? Quem é que vai desenvolver o evento? A comissão. Não significa que o evento vai ser desenvolvido e é hoje que ele acontece. Ele leva um tempo para ser desenvolvido. Então, essa comissão começa a trabalhar.
aparece um outro retângulo, a setinha leva para um outro retângulo, que é providenciar entradas. As entradas são várias, né? São os insumos, tudo que vai ser necessário para a realização daquele evento de confraternização. As instalações, a alimentação, a música, enfim, tudo que vai ser necessário para fazer o evento, dependendo lá de como vai ser o evento. Bom, a comissão desenvolve isso e aí vocês percebem que aparecem dois documentos: a solicitação de compra e depois a solicitação de contratação. Solicitação de compra para comprar insumos, comprar materiais, e a solicitação de contratação para contratar prestação de serviços. Pode ser garçons, pode ser copeiros, pode ser churrasqueiro, o que for. A seta segue, né, em frente e vai para um novo retângulo, que é o coletar preços. Coletar preços tanto para prestação de serviços quanto para contratação para compra de materiais. Quem é que faz isso? É o setor de suprimentos, que está aí entre parênteses. O suprimentos gera um documento, que é uma planilha com a coleta de preços, os preços que foram coletados tanto para prestação de serviço quanto para aquisição de materiais, e novamente aparece um losango. Só que agora é a aprovação pela diretoria da coleta de preços. Se tiver aprovado, vai em frente. Se não tiver aprovado, novo loop, volta para coletar preços outra vez. A diretoria não ficou satisfeita com aqueles preços coletados ou com aqueles fornecedores contatados. Aí aparece nova documentação. Vocês percebem que aí aparece um documento, que é a autorização de fornecimento em 3 vias. Né? Essas 3 vias elas vão ser geradas porque elas vão ser distribuídas para algum lugar, que não aparece no nosso fluxo porque ele se encerra. Se encerra com um novo retângulo com os cantos arredondados, que é comprar insumo, controlar os serviços. Né? Perdão, comprar os insumos, os materiais e contratar os serviços. E aí encerrou o nosso fluxograma porque ele é parcial, ele não cobre todo o fluxograma para a realização desse evento. Era um fluxograma da parte de instalação do processo e do processo de aquisição para esse evento. Muito bem. Concluída a elaboração do processo, deve ser realizada a análise crítica. Lembra da etapa 2? Para verificar a sua adequação aos objetivos estabelecidos. No caso de processos já existentes, a análise deve ser feita por grupo de trabalho constituído por pessoas intervenientes no processo, preferencialmente representantes de todos os setores envolvidos naquele processo, o grupo multifuncional. No caso de novos processos, a análise deve ser preferencialmente feita pelos membros da equipe de desenvolvimento do projeto, em conjunto com os representantes do contratante, quando essa equipe é externa. A análise do fluxograma tem como vantagem apresentar uma visão sistêmica, uma visão global de todo o processo. De forma geral, mesmo em processos já existentes, as pessoas envolvidas conhecem apenas a sua célula de produção e não têm o conhecimento do processo como um todo. Outra grande vantagem da realização da análise crítica do fluxograma é possibilitar pequenas ou mesmo grandes mudanças no fluxograma, ou seja, melhorias. Melhorias que permitam sempre maior produtividade ou garantia da conformidade e atendimento aos objetivos estabelecidos para aquele produto, para aquele projeto. Para facilitar ao grupo de trabalho o conhecimento mais rápido do processo, deve-se percorrer o caminho do processo, do fluxograma, a partir do seu início, passo a passo,
E, para tanto, deve-se seguir o fluxo de progresso indicado pelas setas dispostas no fluxograma. É como se fosse um caminho, uma rota. Você vai seguindo o direcionamento das setas e vai vendo cada fase desse processo. Ao longo desse caminho, o coordenador do grupo de trabalho deve ir explicando o processo, passo a passo, mesmo que as pessoas já conheçam o processo. O coordenador deve ir explicando e pedindo sempre a participação dos demais membros do grupo de análise crítica no que diz respeito ao esclarecimento de etapas ou documentos previstos, para que a informação seja democratizada e, ao final do fluxograma, todos tenham a visão sistêmica do processo. É tipo assim, esse documento aqui, para que foi criado esse documento? Qual é o objetivo dele? O que ele representa de importância dentro do processo? Por que ele existe? Né? Isso é importante para abrir a reflexão das pessoas durante aquela análise crítica. Bom, ao ser concluído, então, o fluxograma, esse deve representar o funcionamento e a operação do processo produtivo que está se buscando. Seja um processo produtivo já existente, em operação, ou de um novo processo que ainda será colocado em operação. Como o fluxograma dá a visão sistêmica e o conhecimento do processo produtivo, a análise de todos os seus passos permitirá evidenciar melhorias e modificações prévias que certamente otimizarão o processo, gerando ganhos, tanto em termos de produtividade, de custos e qualidade, naturalmente. É impressionante o que acontece nessa análise. Muitas pessoas intervenientes no processo executam etapas do processo há muitos e muitos anos e nunca se deram conta de que algumas pequenas mudanças no processo podem trazer ganhos significativos. Os grandes vilões dos processos, em termos de produtividade, principalmente de qualidade, de forma geral, são os seguintes: loops. Os loops correspondem aos retornos de setas ao longo do fluxo, fazendo com que uma determinada ação tenha que ser refeita para ficar conforme uma decisão. Então, o loop é a volta para a ação anterior. Decisão. A decisão são os losangos. Correspondem aos losangos inseridos no fluxograma. São relativos ao processo decisório daquela ação, podendo representar uma alçada de quem pode, tomar a decisão em relação tanto em termos de custo, mas também em termos de qualidade. Se o processo pode avançar ou se tem que parar durante um determinado resultado ou uma determinada avaliação de controle de qualidade, por exemplo. Os losangos no fluxograma indicam sempre uma parada no ritmo normal do processo, para que algo seja deliberado, muitas vezes em pouco tempo e em outras em tempos mais longos, podendo esperar, ultrapassar, e às vezes um dia ou mais dias, às vezes até uma semana, dependendo da parada, do item de verificação que vai ser feito, do controle de qualidade que vai ser feito, que pode envolver ensaios e outras verificações. Outro vilão, documentos. Corresponde aos registros, às fotografias
de algo que acontece, previstos no fluxograma. Ou seja, algo que precisa ser reportado como uma fotografia de uma etapa do processo. Você precisa registrar aquilo que aconteceu, sendo documentos físicos ou sendo documentos eletrônicos, né? Porque tanto pode ser físico ou eletrônico. Os registros sempre representam uma parada no fluxo. Por mais objetivo que seja o registro, o responsável pelo seu preenchimento sempre precisa parar, buscar dados necessários, registrá-los e fazer a conferência da sua conformidade antes de encaminhá-lo ao destinatário ou salvá-lo no sistema. Isso vai envolver sempre interrupção do processo, perda de produtividade. Muito bem, conhecidos os vilões dos processos, vamos descrever como fazer a análise e encontrar melhorias no processo. Primeiro, avalie cada símbolo inserido no fluxograma. Esta atividade é realmente necessária? É redundante? Pode ser eliminada ou reduzida? Normalmente você faz isso analisando os retângulos. O que essa atividade, essa ação, agrega de valor ao produto e principalmente ao cliente? Quanto de custo esta atividade representa no custo total de produção do produto? Isso é muito importante. O que precisa ser feito para garantir a conformidade dessa atividade? Essa é a primeira atividade. Agora, avalie cada símbolo de decisão inserido no fluxograma, os losangos. Qual o motivo da decisão? É custo? Verificação de conformidade? Qual o motivo? Por que existe essa decisão, esse losango? No caso de custo, quanto este representa no custo total da atividade? Ele é significativo para que haja essa interrupção e que o valor tenha uma aprovação de uma alçada fora daquele setor de produção? No caso de verificação de conformidade, essa atividade é realmente crítica para a qualidade do produto? O que demanda em termos de inspeções, de ensaios, de testes, de itens de controle? Tem que checar isso. Se essa decisão fosse suprimida, se aquele losango fosse suprimido do fluxo, quais os riscos e as prováveis consequências ao processo? Precisa avaliar isso para saber o risco que você vai correr no caso de você suprimir aquela decisão. Avalie agora cada loop inserido no fluxograma. A avaliação feita no item anterior resultou na manutenção desse loop? Se sim ou não, siga com a avaliação. Pode ser que você tenha suprimido o losango e aí o loop vai desaparecer, e você tem que suprimir ele do fluxo. O loop se refere à alçada de aprovação de custo ou a verificação de conformidade da atividade. Precisa saber para que tem aquele losango e por que ele gera esse loop existente no diagrama de fluxo. O que este loop impacta em termos de tempo, duração da atividade, custo e produtividade do processo? Precisa saber o que representa essa voltinha que a gente vai dar para a ação, atividade anterior. E, finalmente, é possível otimizar o retrabalho gerado pelo loop para minimizar custos, atividades, tempo e produtividade?
Agora avalie cada símbolo de documento, registro, que foi inserido nesse fluxo. Trata-se de um documento legal, porque podem ser exigidos em determinados processos documentos que são legais, então você não pode suprimir. É compulsório, pode ser o cliente que exige esse documento, né? Então é preciso avaliar isso em função da exigência da legislação ou do contrato da produção daquele projeto, daquele produto. Quem utiliza o registro gerado e para que finalidade? Isso é muito importante. Muitas vezes são gerados documentos que ninguém analisa. As pessoas recebem aquele documento há muitos e muitos anos e não sabe o que faz com aquilo e não faz nada com aquilo e ele continua sendo gerado, gerando improdutividade. O documento pode ser otimizado no que diz respeito ao seu preenchimento? Será que não podem ser suprimidos determinados dados ou determinados dados já estarem no sistema e com a simples abertura daquele registro, do número do registro, ou de uma modalidade de serviço, ele já baixa automaticamente aqueles dados para que não haja preenchimento toda vez que o registro vai ser produzido? Em que situações esse documento é consultado e de quanto em quanto tempo? Às vezes é um documento que é consultado a cada ano, a cada 2 anos. Outros são consultados todos os dias. Pode fazer parte de um processo de produção para alimentar uma outra etapa, então ele é muito importante. O documento é uma evidência objetiva de que uma atividade foi desenvolvida. Isso também é importante, porque se ele é uma evidência objetiva que uma etapa foi feita, ele é fundamental para você demonstrar e validar a sua ação dentro da produção daquele determinado produto ou serviço. Muito bem. Após a elaboração do fluxograma do processo, deve-se então proceder ao mapeamento dos processos de forma a tornar claro todos os intervenientes e recursos utilizados. Para tanto, a equipe envolvida na atividade deve preencher o quadro que eu mostro agora na tela para vocês. Trata-se do mapeamento de processos. Bom, é um mapa, né, com a descrição do mapeamento do processo. Então, você vai ter a empresa, a data de emissão, você vai ter o setor, o departamento que é responsável por aquilo e a denominação do processo. Por exemplo, um processo de aquisição de matéria-prima. Pode ser o processo principal que você está mapeando. Depois você tem uma nova linha embaixo, com um espaço maior, onde você coloca as informações documentadas. O que são as informações documentadas? São documentos, procedimentos, registros, tudo pode ser uma norma técnica, tudo que você precisa utilizar como uma informação documentada para desenvolver aquele processo. Depois são várias colunas. Na primeira coluna vem o subprocesso. Por exemplo, no caso do processo de aquisição de matéria-prima, um subprocesso podia ser o preenchimento da solicitação de compra, né? É um subprocesso. Você tem vários, aí você vai colocando os vários subprocessos que compõem esse processo de aquisição de matéria-prima, porque você já tem o fluxograma desenhado. Na segunda coluna são os fornecedores, que podem ser internos ou externos. Terceira coluna são as entradas, que são os insumos, as informações, documentos, legislações, normas técnicas, etc. As saídas são os produtos, que podem ser registros, podem ser informações, né? Como podem ser os produtos concretos mesmo. Os clientes para esse produto podem ser clientes internos ou clientes externos. Cliente interno quando é uma parte, é uma célula de produção do processo. Então a célula A é o cliente da célula A é a célula B.
né? Ou pode ser o próprio cliente externo que está adquirindo aquele produto. Depois, na outra coluna, o controle do processo. O controle do processo são as verificações, os testes, os registros de resultado, tudo que é feito para controlar a conformidade daquele processo. Depois vem os indicadores de desempenho. O que são os indicadores de desempenho? Tem uma videoaula específica no canal Promoqual Vida, que eu deixo o link aqui na descrição do vídeo, sobre indicadores de desempenho. São indicadores de desempenho, a videoaula é sobre indicadores de desempenho ambientais, mas a tecnologia, as ferramentas são as mesmas para você montar os indicadores de desempenho. O que os indicadores de desempenho são? São as ferramentas que você vai usar para fazer o controle do processo, tá? E por fim, o tempo consumido em horas ou minutos ou como seja, para você desenvolver aquela subprocesso. Isso é muito importante para depois você gerar o planejamento, tá? Aí, a título de ilustração, a gente apresenta o mapeamento do processo de aquisição de insumos para a realização desse evento de churrasco de confraternização de final de ano, né? Eu não vou fazer a apresentação toda, apesar de estar projetando na tela, para a gente não prolongar muito a videoaula. Mas vou dar um exemplo. O processo, então, qual é o processo? Aquisição de insumos para a realização do evento, que é o churrasco de confraternização de final de ano. Tem aí informações documentadas, o planejamento do evento, o orçamento do evento, solicitação de compras, solicitações de contratações, coleta de preços, autorização de fornecimento, são vários registros. Depois vem as colunas. Eu vou escolher uma linha dessa. Vou, por exemplo, orçar evento. Orçar evento é um subprocesso desse processo de aquisição de insumos. Quem é que vai fazer, quem é o fornecedor, né, desse subprocesso? É o setor de suprimentos. O setor de suprimentos é um setor da empresa, então é um fornecedor interno. As entradas, quais são as entradas? São as diretrizes para o evento, a ata de reunião da diretoria e o próprio planejamento do evento que foi feito lá pela comissão. As saídas, produtos que podem ser gerados, né? Desse orçar o evento é o relatório com o planejamento, o orçamento e o plano de ação do evento, para você colocá-lo em prática, quando é que vai comprar, quando é que vão acontecer as coisas, quando é que vai contratar os serviços. O cliente é a diretoria, portanto é um cliente interno. O controle do processo é a revisão do orçamento antes da entrega pelo coordenador da comissão. E qual é o indicador de desempenho? É a aprovação do orçamento pela diretoria. Se a diretoria aprovou, aquilo foi bem executado. E qual é o tempo que leva para desenvolver completamente esse subprocesso, orçar evento? 8 horas. Bem, em função do tempo, o exemplo apresentado não detalha por completo o processo, se detendo apenas na disponibilização dos insumos. O processo é muito importante porque, conforme já dissemos, no início da nossa apresentação, ele é a base de tudo. A partir do processo, podemos identificar os itens críticos de uma atividade para o controle de qualidade dessa atividade, os riscos, tanto em termos de custo como em termos de qualidade, todos os riscos que essa atividade pode gerar, os aspectos e os impactos ambientais dessa atividade, os perigos e danos relacionados à segurança e saúde no trabalho, dentre outros aspectos. Com o processo, podemos também dar partida na padronização das atividades de execução
e controle, gerando, é fundamental, as estratégias, as diretrizes, os procedimentos, as instruções de trabalho, tudo isso é fundamental. Essa padronização é fundamental para que você garanta a uniformidade da produtividade, de custo e de qualidade. Recomendo que você assista a videoaula no Promoqual Vida, como melhorar a sua vida em 4 etapas. É a parte 1 e a parte 2. Como melhorar a sua vida em 4 etapas, parte 1 e parte 2. Nos quais, nesses vídeos, está descrito a ferramenta de melhoria contínua do processo. Então, a partir você padroniza o processo, você desenha o macrofluxo e a partir daí você passa a melhorar ele continuamente, né? Essa videoaula te ajuda nisso. Então, recomendo que você assista a essas 2 videoaulas aqui do Promoqual Vida. Bem, concluímos. E então, essa videoaula te ajudou? Se sim, curta e emita um comentário. Estamos sempre atentos para atender aos seus comentários e também às suas solicitações. Todas as semanas, novas videoaulas são publicadas no Promoqual Vida. Se inscreva no canal e acione o sininho para ficar ciente da nossa programação. Dessa forma, você saberá o que está surgindo no canal e, se for do seu interesse, você assiste ou não. Obrigado por você ter estado aqui. Grande abraço. Saúde!